Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai fazer o avanço completo do episódio 9 de One Punch Man. Só que nesse avanço de hoje eu vou focar exclusivamente na luta do Saitama contra o Bakuzan e contra o Gouketsu também. Então se vocês quiserem que eu continue o vídeo contando tudo o que vai acontecer, é só pedir por uma parte 2, porque tem muitos outros acontecimentos que também estão previstos para o episódio 9 de One Punch Man. Não se esqueça que, como eu disse, esse é um avanço do próximo episódio de One Punch Man, por isso teremos spoilers do mangá. Como sempre, assista por sua conta e risco ou chame o herói mais próximo pra te defender. Agora sim, já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, não esquece de verificar se você tá inscrito ainda no canal, porque o YouTube vem desinscrevendo um monte de gente. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, antes da gente ir pro avanço, primeiro a gente vai ter que recapitular rapidinho o que aconteceu no episódio 8 de One Punch Man. Assim, quem não assistiu ou quem não tá lembrado vai conseguir saber direitinho do que a gente tá falando. Durante esse episódio, Suiryu tava lutando com tudo, chegando a nível de enfrentar monstros dragão. Acontece que Gouketsu, aquele que está causando todo esse mal, era mais forte do que ele esperava, nem mesmo o artista marcial conseguia segurar aquele monstro. Mesmo assim, ele queria o enfrentar e derrotar aquele que já foi um dos maiores artistas marciais do mundo. Suiryu então começa a avançar e atacar com tudo, mas pro Gouketsu parecia que não era nada. Ele facilmente parava os golpes do herói e depois contra-atacava. Pra ele aquilo não passava de simples arranhões. É então que aquele parecia ser o fim pro artista marcial. Até que nesse momento dois heróis, sim, os dois que foram arremessados no começo do episódio, voltaram ali. Eles chegavam dizendo que por serem heróis não poderiam abandonar Suiryu naquela condição. Eles enfrentariam aquele monstro. E então todos ficam em pé frente a Gouketsu, mesmo sabendo que não poderiam o derrotar. Os três mocinhos então primeiramente começam a enfrentar os três corvos. E nem mesmo aqueles monstros de nível dragão pareciam ser algum problema pra eles, foram facilmente derrotados. Acontece que ali, durante aquela luta, Bakuzan, que antes havia perdido pra Saitama, decide que se tornar um monstro seria a única maneira de ficar mais poderoso, então ele aceita se juntar ao Gouketsu. Bakuzan havia se transformado também. Mesmo assim, ele não queria aceitar ordens de ninguém, dizendo que era tão forte quanto o próprio Gouketsu. É então que aquele monstro gigante o diz: você não é tão forte quanto eu. Além disso, existem outros monstros de nível dragão que fazem você parecer muito fraco. Por isso não tente dar ordens pra ninguém. Do outro lado, depois da derrota dos corvos, os heróis decidem que estava na hora de acabar com Gouketsu. Enquanto isso, Suiryu decide que é a hora perfeita pra fugir. Vendo a coragem daqueles dois, ele decide sair o mais rápido possível, saltando pra fora da arena. Acontece que Bakuzan, recém-transformado, acaba o pegando e o jogando no chão. Em apenas alguns instantes, Bakuzan estava derrotando Suiryu. Aquele artista marcial não era forte o suficiente. Vendo também seus amigos heróis sendo derrotados, ele começa a gritar, chamando todos os heróis na proximidade. Haviam monstros ali e ele não era capaz de os vencer. É então que nesse instante o grande herói chega. Saitama havia aparecido ali e agora estava prestes a encarar aqueles monstros e salvar o artista marcial. Galera, o episódio já vai começar com os olhos de Suiryu enchendo-se de lágrimas. Ele estava emocionado com aquele que estava na sua frente, Saitama, que na verdade ele chamava de Charanko. Aquele homem que o derrotou no festival de artes marciais veio para o salvar, ele era um herói. Bakuzan também fica impressionado com a chegada de Saitama ali, ele começa a perguntar: um herói? É, realmente aquele era um herói. Enquanto isso, Suiryu começa a enxugar suas lágrimas, mesmo assim ele não aguentava de tanta emoção. Nesse instante vemos Bakuzan, ele estava morrendo de rir. Ele diz a Saitama que isso mesmo, agora ele era um monstro, quase havia esquecido. Esse heróizinho que estava em sua frente, tentando fazer um nome surgindo diante dele. Para o monstro era muito ignorante por não ter reconhecido o tamanho de seu poder. Suiryu então fica impressionado vendo Saitama de costas, ele diz: aquela careca, aquela cabeça, nunca eu vou me esquecer daquele cara. Nesse momento nós voltamos para a reação do Bakuzan, que estava morrendo de rir. Ele diz que para ele aquele herói não é nada além de uma mosca que não sabe os limites de suas habilidades ínfimas. Não tinha como ele o vencer. Na verdade, ele queria saber quem que era esse cara que estava parado sem reação nenhuma na sua frente. E a gente vê o rosto hilário do Saitama. É então que o monstro finalmente se dá conta de quem realmente era aquele em sua frente. Ele então se mostra assustado, gritando: você é aquele maldito. E o Saitama, que não tava nem aí, começa a perguntar: quem é você? A gente já se viu antes? O monstro então fica completamente irritado, dizendo que nem mesmo se lembra como perdeu a sua luta anterior contra ele. Ele então chama Saitama de covarde e o acusa de ter usado alguma tática suja para o deixar inconsciente. E bem, pra ele agora isso não importava mais, eles se encontraram de novo e dessa vez teria certeza. Bakuzan diz que Saitama será uma presa do seu golpe mortal. Aquele monstro gigante então passa a chutar o Saitama. E bem, nesse momento o herói fica se perguntando: sério, quem é esse cara? Alguém me fala. E enquanto isso, os chutes daquele gigante começam a acertar e pra Saitama não tava acontecendo nada. Gouketsu então coloca mais poder, usa o chute baixo do grito do demônio. E aquilo realmente atinge o Saitama. Bem, faz ele surfar alguns metros pro lado, mas não faz muita diferença não. Saitama, graças a esse empurrãozinho, chega perto dos outros artistas marciais. Ele então olha pra aqueles caras no chão e diz: ei, eles pegaram vocês de jeito também, hein?
Responde aí, ainda estão com a gente? Nesse momento, enquanto Saitama não tava nem aí com nada, Bakuzan chega por trás dele. Ele diz que é impressionante o herói ter conseguido ficar de pé. Mesmo assim, por o Saitama o ignorar completamente, ele pergunta se ele tá com tanto medo que nem consegue se mexer. Nesse momento, Bakuzan diz que Saitama finalmente percebeu a diferença dos níveis dos dois. E então ele novamente usa aquele chute contra o herói, dessa vez o atingindo pela frente. Aquele agora era o chute matador de ursos. Se o Ryu que tava no chão então começa a dizer que Saitama estava tentando proteger todos os lutadores derrotados e por isso ele não conseguia desviar. E é então que gritam ao Saitama pra não se preocupar em se defender, ele precisava era desviar daqueles golpes. E o careca de capa não tava nem aí pra isso. Ele simplesmente tava levando os golpes como se não fosse nada. Bakuzan então decide usar as mãos também, ele usa o soco direto de Shura em Saitama e diz pra ele o deixar ouvir seus gritos de desespero. Depois desses golpes, ele ainda diz que se o Saitama quisesse implorar por misericórdia depois do que fez com ele em sua luta, essa era a hora certa. Mas ele não iria o perdoar e esquecer isso jamais. Saitama então fica bem pensativo olhando pra ele. Bem, o monstro percebe que ele não teve reação nenhuma. Aquele gigante fica se perguntando se o Saitama ficou com tanto medo que perdeu toda a sanidade. Após isso, o Bakuzan ataca novamente, dessa vez com a mão aberta, usando a lâmina que manda para o inferno. Aquele era o seu golpe mortal e bem, o Saitama começa a dizer: então, na verdade eu não perdi a sanidade, eu só não consigo me lembrar mesmo. E nesse momento, com aquele golpe monstruoso, uma grande explosão acontece. Ryu fica impressionado achando que era o fim do herói, uma grande cortina de fumaça havia aparecido. E enquanto aquilo abaixava, a gente viu o monstro Bakuzan havia sido completamente destruído. E o Saitama ficava se perguntando qual era o problema desse cara. E bem, agora já era um pouco tarde demais pra isso fazer alguma diferença. Ryu, que estava em péssimo estado, começa a observar aquilo e fica impressionado com os feitos de Saitama. O herói então olha pra trás e diz: ei cara, você parece mesmo ter passado por umas poucas e boas, hein? A situação foi ruim pra você mesmo tendo vencido esse torneio. E o herói então continua dizendo: mas bem, eu acabei com o monstro, então levanta a cabeça e dê o seu melhor no ano que vem. Vendo aquilo, Ryu ergue sim sua cabeça e diz: obrigado por ter me salvado. Ele então continua perguntando: mas quem diabos é você? Qual sua verdadeira identidade? Você por acaso é um herói? Ryu nesse momento já estava usando todas as suas forças pra conseguir falar, e então Saitama responde: sim, o meu nome é Saitama, eu sou um herói sim. E agora pode-se dizer que eu sou um profissional. Ryu então começa a dizer: Saitama, então você entrou no torneio usando uma identidade falsa? E aí o Saitama percebe o que ele tinha feito e fica: eita, agora ele sabe o meu nome. Ryu então continua dizendo: mas por quê? Por que você usou até uma peruca? Ele continua perguntando se isso por acaso havia sido um plano da associação de heróis. E Saitama responde: na verdade não. Eu só queria conhecer um pouco das artes marciais. Além disso, eu queria o dinheiro. Saitama então continua dizendo suas motivações. Aparentemente esse tal assassino de heróis está causando muitos problemas. Então ele soube que ele é um mestre em artes marciais e por isso ficou interessado. Então Ryu diz que agora ele entendeu mais ou menos a situação. Pra poder pensar em como enfrentar o assassino de heróis, Saitama precisava de experiência em artes marciais. Ele achava que era isso. Mas o Saitama diz que não, ele não precisava de experiência ou algo desse tipo. Na verdade, ele só conseguiu ingresso pra participar, então... isso foi basicamente pra passar o tempo. Ryu então diz que foi bom que o Saitama chegou logo, afinal ele tava na beira da morte ali. Ele diz que o herói teve sorte de ter chegado depois que o Gouketsu partiu, ele era um outro monstro com poderes incríveis. O artista marcial diz que foi muito bom Saitama poder ter o evitado. E diz que nem mesmo o herói seria páreo pra ele. A gente então vê que no outro lado, Genos estava pensando a mesma coisa. Pra vencer Gouketsu, ele acreditava que era preciso uma aliança dos heróis classe S e também do Saitama. Depois disso, de volta no torneio, Ryu diz a mesma coisa ao herói. Nesse momento, o artista marcial diz a Saitama que eles precisavam ser realistas. Ele precisaria se preparar muito antes de enfrentar briga com Gouketsu. Enquanto ele tava falando isso, Saitama já tinha se virado de costas dizendo: eu já volto aqui. Ryu então grita pra ele parar, perguntando se ele não ouviu nada que ele disse. E diz que Gouketsu foi um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. Saitama então vira suas costas e com sua capa balançando ele sai da arena. E enquanto aquele herói se retirava, Ryu dizia que finalmente conheceu um herói de verdade. E logo agora que ele encontrou Saitama não precisava morrer desse jeito. Aquele herói poderia sim ter salvo várias outras pessoas. O lutador então de dentro da arena começa a ouvir grandes barulhos e várias explosões. Uma enorme batalha parecia estar acontecendo e ele diz: então finalmente isso começou. Aquilo havia sido muito rápido, tudo havia ficado muito quieto. A luta de Saitama finalmente havia acabado, seu herói poderia ter chegado ao fim. Nesse momento, enquanto Ryu estava no chão, algo voa por cima de sua cabeça. E é então que ele se dá conta que aquela era a cabeça do Gouketsu que estava caindo em sua frente. Ela foi arremessada com um só golpe. Saitama então volta correndo pra dentro da arena e diz que esqueceu de avisar o Ryu. O herói começa a dizer que teve que mentir pra entrar dentro do torneio, então aquilo é um segredo, beleza? Não conta pra ninguém. Ryu então diz que estava tudo bem e fica impressionado com o poder de Saitama. O herói venceu
bateu aquele monstro como se não fosse nada, e então o artista marcial faz um pedido. Hey, posso te pedir uma última coisa? Será se você podia me aceitar como seu discípulo? Saitama então fica pensativo e abana a cabeça um pouquinho. Ele então responde: nem pensar, cara! E assim acaba também a luta de Bakuzan e Gouketsu contra Saitama. Mais uma vez, apenas um soco foi necessário. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, beleza? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham curtido. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!